Oiê, peixinhos tão mamadinhos do meu coração, espectadores imaginários. Sim, eles existem. Levando-se em conta a quantidade de visualizações, quantidade de curtidas e os não comentários. Sim, os espectadores imaginários existem e eles são muito bem-vindos. Eu sou muito grata por vocês visitarem meu canal. Eu tô pela milésima vez tentando gravar um vídeo, porque eu de repente eu falo uma coisa e eu começo a rir. Eu começo aqui a rir. Eu quase derrubei o Note. Por quê? Porque teve uma crise de riso assim, que ela foi tão orgasmática que eu fui escorregando aqui e fui indo pro chão, e nisso fone grudado no Note, o Note foi indo junto. Ainda bem que eu estiquei a mão e segurei, né? Eu acho que agora eu me recompus. Do que eu estava rindo, eu não sei explicar exatamente. Como eu já disse, a minha mente é visual, né? Tudo que se passa na minha mente é processado através de imagens, e tem coisas que eu falo que geram imagens que são muito engraçadas. E aí eu não tô morta, eu dou risada. Ai, esse fio de cabelo aqui, pronto. Então, assim, eu tô muito tempo aqui tentando gravar esse vídeo. Não me façam rir. Eu disse de manhã, eu tô indo direto ao ponto, assim, antes que eu comece a dar risada e seja mais uma tentativa fracassada. Eu disse de manhã lá na rede social que o vídeo de hoje eu iria falar sobre o CAD com o pensamento que eu postei hoje pela milésima vez, e eu costumo fazer isso quando eu considero que é bem relevante voltar à reflexão. Por quê? Porque cada vez que você reflete sobre uma mesma reflexão, depois de certo período, seu ponto de vista pode ter mudado. Ou você pode ver algo novo, né? Exemplo. Supomos que isso aqui é um isqueiro. Antes que vocês perguntem, ó. Opa. É um isqueiro eletrônico, recarregável. Tem coisinha aqui de recarregar. Igual aquele acendedor de carro, certo? Então, supomos que isso aqui é o pensamento, a frase lá do CAD. Aí, agora, nesse momento, você está tendo esta visão dele. Aí, se você muda um pouquinho de ângulo, você vai ver a mesma frase de outra forma. E assim sucessivamente. Então, há frases que eu gosto de repostar depois de certo período. Só que antes eu quero responder um e-mail interessante que eu respondi. Que eu recebi.
Apesar de eu ter dito que não falaria de espiritualidade, né, Lucinho? A sua pergunta é legal. Porque já me perguntaram a mesma coisa que você. Então, vamos direto ao assunto. Ele está me perguntando, ele primeiro está me contando que ele está numa busca espiritual dentro da alta magia, mas ele não conhece nenhuma bruxa e nenhum mago. A gente não encontra bruxos e magas assim, magos em qualquer esquina, né, gente? Principalmente os tradicionais. Se você conhecer alguma ordem, né, tipo, também a gente não vê as ordens igual a gente vê, por exemplo, igreja cristã ou boteco. Tudo muito discreto. Por quê? Porque é proibido? Não. É assim que tem que ser. Não existe glamour. Nem ser bruxa, nem ser maga, nem ser médio, nem profeta, nem vidente, nem sensitiva, nem clarividente. Não há glamour nisso. Somos apenas serviçais da força maior, ferramentas, canais. Nada disso, desses nomes que eu disse, constitui hierarquias. De que, aquele lá, o sensitivo tem menos poder, o clarividente tem mais. Não. Cada um segue um tipo de trabalho, um chamado. Cada um está dentro de uma prática, seja dentro ou fora de uma religião, não importa. O que importa é realizar o trabalho. E bruxas e magos tradicionais, eles nascem já para isso. Tanto é que eles normalmente bruxas e magos tradicionais, eles são natos. Isso quer dizer que eles vêm de outras reencarnações e a maioria das reencarnações eles foram bruxas e magos. Então, a cada vida, a força daquela encarnação, ela vai passando de reencarnação para reencarnação a tal ponto que até marcas pelo corpo aparecem, são de nascença, as marcas de nascença, típicas em bruxos e magas natos. Eu tenho. São visíveis? Deixa eu ver. 2 são. Muita carga reencarnatória. E o que você está me olhando, Celina? Ai, Lupita, tô olhando para mim assim. Namore alguém que te olhe que nem a Lupita me olha. Nossa, mamãe, que pijama. Mamãe tá falando, tá? Já já a gente vai olhar. Tá bom? Vocês estão vendo o momento em que estou brisando com a minha filha. Ai, começou. Me deixa sério.
Então, sim, você não vai achar uma bruxa ou mago em qualquer esquina, muito menos os locais dos templos, lojas, os locais das ordens. Também não está em qualquer esquina como igreja e boteco, sabe? Porque a intenção é realmente essa. Total descrição, porque é assim que tem que ser. Então, aí ele me pergunta se eu quero ser mestra dele, iniciar ele em magia, e como eu conheci o meu mestre. Penso eu que a sua pergunta de como eu conheci meu mestre se deve porque você não consegue encontrar o mestre, né? Tanto eu quanto o meu mestre, nós somos natos, né? Então, como se usa dizer, as deusas do destino programaram o encontro. A vida entrelaçou o momento e a hora de nós nos conhecermos. Nada é acaso. É uma história até bastante interessante, sabe? Porque, na verdade, o meu mestre, ele era mestre do meu ex-marido, que na época era meu namorado. E ele estava para ser iniciado. Existem uma série de rituais que devem ser feitos para preparação da iniciação, né? Um deles é fazer o mapa astral. Um mapa astral bem específico. Não é igual a muitos aí que é encomendado na internet e vem tão bem. Ele é grande, ele é bem específico. É um mapa mesmo. E aí, quando o mestre estava fazendo o mapa astral dele, ele observou um pequeno detalhe. Aí ele chegou para o meu ex e disse: olha, aqui nesse período vai surgir uma mulher e ela que vai te iniciar. E ela vai te iniciar numa magia que eu ainda não conheço. Ah, mas por que tem que ser ela? Está escrito Maktub, né? Enfim, meu mestre não pôde iniciar ele. Ele teria que esperar a tal da mulher aparecer no caminho dele. Aí, passado alguns meses, nós nos conhecemos. E nós filosofávamos muito. Essa era uma parte boa do nosso relacionamento até nós irmos no Japão. Nós filosofávamos muito mesmo. Gostávamos de ler, de falar sobre tudo. E ele tinha muito interesse no que eu sabia. E ele fazia muita pergunta.
E quanto mais eu explicava meu ponto de vista, tudo que eu sabia, ele mais perguntava e um dia ele abriu o jogo. Ele falou assim, olha, é o seguinte, eu e a minha irmã, a gente é da magia. Aí ele contou o episódio do mapa astral. E ele falou assim, eu tenho certeza que você é a mulher. Aí eu disse assim, eu não posso ser a mulher, eu sou seu namorado. Não, não tem nada a ver não, para mim tem, né? Para mim tem. Ele insistiu para que eu fosse ver o mago, o mestre dele, que não podia ser mais mestre dele. Ele queria ter certeza que eu era dita mulher, porque ele queria ser iniciado. Até então, ele não sabia das minhas práticas espirituais. Por quê? Porque eu sempre fui individual. Eu acho muito estranho esse negócio assim. Daqui a pouco as pessoas elas não vão ter mais nome próprio, né? Elas vão chegar para se apresentar e falar: oi, eu sou a psicanalista. Oi, eu sou delegado de polícia. Oi, dá para você chamar ali o enfermeiro? Porque eu vejo assim uma gabação, né, de profissões, né, que as pessoas exercem como se fosse um título de nobreza. Até mesmo em discussões, o argumento muito usado é: eu sou bióloga, eu sou matemático. A pessoa nunca é ela mesma, né? Ela é a profissão dela, ela é a crença dela, ela é o time de futebol dela, mas ela nunca é ela. Ela não tem um nome próprio mais. Deve ser consequência de tanto nickname na vida, né? Enfim. Ele não sabia das minhas práticas porque eu não falava. E é uma coisa interessante que sempre aconteceu aqui. Embora não se saía dizendo que eu tinha tal capacidade para isso, para aquilo outro, que eu fazia assim assado, que eu atendia, que eu fui ensinada pela bezendeira do bairro, pelo avô budista, do reiki. Não, não me deram nenhum nome, nenhuma definição. Provavelmente por isso que eu não gosto de definições. Nunca me defini como nada. Às vezes alguém chegava e falava: oh, você é sensitivo. Eu falei: não, não sou não. Ah, eu acho que você é médio. Não, não sou, eu sou eu. Não defino a minha espiritualidade. Eu sou apenas uma pessoa espiritualista, espiritualizada, só. Não defino, não dou nome, classificação, rótulo. Eu detesto isso, né? Então, ali, quando ele falou do dilema do mapa astral, ele não sabia. E assim ficou.
E ele insistiu tanto para que eu fosse conhecer o tal mago, que acabei indo, porque já estava me enchendo o saco. Eu sou tão assim nessa questão. Você pode ser o Papa, tá? Você pode ser a, quem? A Rainha Elizabeth viva. Você pode ser a Madonna. Você pode ser o raio que parta. Eu não tenho nem. Eu sou cirurgião. Eu sou psicólogo. Eu sou quiropata. Eu sou. Para mim, eu fico muito admirada quando alguém chega para mim e fala: Oi, meu nome é tal. Essa pessoa é legal para mim. Essa gente que fica esquecendo o próprio nome. A Lupita encostou aqui, viu, gente? Toda vez que eu tô falando aqui, gravando vídeo, ela encosta aqui, porque parece que ela gosta da minha tagarelação. Deixa eu correr, porque o tempo tá correndo. Fui, né? Mais de 1 hora no trânsito, com calor da desgrama, era verão, me lembro perfeitamente. E eu só bebendo água. Chegou lá, o ateliê dele ficava na Avenida Pamplona. Embora ele seja advogado, ele tinha esse ateliê. Ele é um artista plástico, é conhecido por muitos famosos, e também ali no ateliê ele dá aulas de arte. O lugar é muito interessante, sabe? É um lugar assim, um teto muito alto, uma sala grande em forma de círculo, com um segundo andar com forma de meia-lua. E foi engraçado isso, agora que eu me dei conta. Na hora que a gente chegou assim, a gente estava entrando na porta, ele já estava vindo ao meu encontro. E ele me cumprimentou como os cavalheiros faziam antigamente, né? A moça estendia a mão e o cavaleiro beijava e fazia aquela reverência assim. A pessoa aqui, depois de tanta água, naquele calor, dentro do carro, naquele trânsito todo, ela só queria uma coisa naquele momento. Ela queria um banheiro, que a bexiga dela estava quase estourando. Então, o mago, diante de mim, e a única coisa que eu disse foi: por gentileza, aqui tem banheiro? Eu queria um banheiro e pronto. O banheiro era um lugar muito interessante e me mostrou a direção do banheiro. No centro daquela sala enorme havia uma árvore gigantesca. Não era de verdade, mas parecia. E ela tinha uma portinha azul.
Sabe aquelas casinhas de fada? Tipo isso. Só que em tamanho gigante. Ali era o banheiro. E eu queria mais era entrar ali. Enquanto isso, ele virou para o meu ex e disse: Você sabia que você namora uma bruxa? Aí começou o papo lá, né? Eu bem que estava desconfiado, não sei o que. Engraçado que eu estava ouvindo lá do banheiro, né? Saí feliz, satisfeita, com as mãos lavadinhas, claro. Aí ele me levou, assim, parecia uma divisória. Mas aí ele me levou atrás daquilo, era uma prateleira, várias prateleiras, com livros pretos enormes, mais ou menos dessa grossura cada um, vários volumes. E eles eram um pouco maiores do que a Bíblia Católica. Pela cara e pelo pó, parecia bem antigo. E pelo desbotamento, assim, o encardido das laterais, né, das páginas. Aí ele perguntou minha data de aniversário e o horário que eu nasci. Eu disse, ele procurou lá um livro, pegou, jogou em cima ali da, daquela prateleira, que ela não era muito alta, né? Ela servia mesmo como um balcão. E ele começou a folhear, folhear, folhear. Aquela folheação foi me dando uma irritação, porque, tipo assim, que horas que eu ia sair dali e ele com aquela paciência toda, folheando, páginas e páginas e páginas, aquilo não acabava nunca. Até que, enfim, ele pegou aquilo tudo, colocou no meu colo, livro pesado, e me pediu para ler uma página. Umas letras, fonte pequena, assim, não era muito simples de ler. Então tinha coisa pra caramba para ler. E ele pediu para mim ler em voz alta. Eu li o primeiro trecho. Eu virei para ele assustada mesmo. Aí ele ria e dizia, continua. E eu lia. E eu, como assim? E ele ria e pedia para eu continuar. Aí, quando terminou toda aquela leitura, ele perguntou para mim, como você se sente? Eu falei, estranho, porque parece que alguém pegou a minha vida toda e escreveu aqui. E também descreveu como eu sou, o que eu gosto, como eu gosto, o que eu quero. Esse foi o primeiro teste para comprovar a bruxa nata. Eu ainda não perguntei, mas é porque eu nunca lembro. A gente tem tanto assunto, mas uma hora eu vou lembrar de perguntar para ele o que são aqueles livros. Depois começou a perguntação, muitas perguntas, muitas mesmo, e eu tive que responder todas. Lembrando que eu detesto questionário e formulário, né? Interrogatório, então, não é comigo.
O segundo teste foi o terceiro, quarto, enfim, comprovou-se que eu era de fato não apenas uma bruxa nata, como uma mulher do mapa astral. Por isso ele queria saber que magia era essa que ele ainda não conhecia e que era para eu iniciar o meu ex. Ele nunca tinha ouvido falar, porque ele nunca tinha visto, né? Assim, ele já tinha lido a respeito, mas ele nunca viu, ele nunca conheceu. Então, para ele, não havia comprovação. A magia que eu praticava e que ele ainda não conhecia era apenas os 9 carismas. Fazia o uso dos 9 carismas há muitos anos. E eu fiquei admirada e perguntei para ele, né, mas como assim você não tem nenhum carisma? Acontece, sabe? Muitos magos desenvolvem muitas coisas e esquecem do essencial. Então ele me explicou que eu deveria iniciar o meu namorado, que se tornou meu ex-marido, mesmo a nós termos tendo um relacionamento, algo que eu nunca provei, né? Se eu tenho que iniciar uma pessoa, eu não me relaciono com ela. Tudo deve ter ética, né? Por exemplo, se eu vou fazer terapia, eu não me envolvo emocionalmente com o meu paciente. E assim em qualquer outro trabalho. Eu sou muito profissional. E na questão do espiritual, eu não misturo as coisas. O que é espiritual, o que é canal é canal. Não achava correto iniciar alguém com quem eu tinha um relacionamento. Eu estava tão certa que o casamento deu ruim, né? Hoje sou divorciada dele. Comecei sim a iniciar ele. O problema é que algumas pessoas elas não podem ser iniciadas em nada. Às vezes a gente acredita demais nas pessoas. O maior mal que existe no indivíduo é o ego. O ego do indivíduo é capaz de... Ai, nem vou entrar em detalhes, tá? Mas... Tem um fio de cabelo aqui nas minhas costas. Mas, gente, vocês se importam se eu fumar? Eu tô falando tanto... Eu já falei tanto e excluí o que eu falei, que eu tô muito tempo sem fumar. Eu vou fumar. Desculpa. Fiquem felizes que o cheirinho de cigarro não está chegando até vocês. Eu não estou estimulando o consumo de cigarros. Eu tenho muita consciência de que eu uso isso. Se você já tem o conhecimento, você sabe por quê. Se você não tem o conhecimento, você não sabe, não me julgue, tá bom? E aí, o ego do meu ex parecia o Zeppelin. Conforme ele ia se desenvolvendo, o ego dele aumentava.
Nessa parte eu me perdi um pouco com ele, não somente pela questão de nós nos relacionarmos, isso atrapalha muito, mas também na questão de que ego e desenvolvimento espiritual são como água e óleo, não se misturam. Então, o que acontece? Quando o ego infla, porque a pessoa conseguiu alcançar o nível de desenvolvimento, a capacidade que ela desenvolveu estaciona, né? Aquilo se voltou contra mim. É isso que acontece quando um mestre se relaciona emocionalmente, assim, intimamente, com quem deveria ser seu discípulo. Esta é uma regra que a maioria das pessoas não compreendem, seja em filosofia, seja em religiões, mas principalmente em religiões. Nem todo mundo que sente empatia por você, conexão com você, atração por você, é para ir para a cama com você. Às vezes aquela pessoa não compreende que, na verdade, o que ela sentiu não foi atração. Foi outro tipo de atração. É o chamado, sabe? Já vi muitas pessoas cruzando meu caminho, tentando um suposto relacionamento espiritual, um desenvolvimento ou iniciação, e na verdade eu queria ir para a cama comigo. Porque parece que é atraente ser bruxa, né? Para alguns homens. Então foi assim. Eu e o meu ex acabamos nos casando, tivemos filhos, ficamos anos sem ver o mestre, mas ele sempre falava comigo. Ele me chamava para ir ao ateliê. Tanto é que teve, nas primeiras vezes que ele fez isso, eu fui. Ele estava me esperando, ele já estava me esperando com um oráculo, uma mocinha com um oráculo preparado para mim. E ele tinha certeza que eu ia aparecer. Então, nós tínhamos um método de comunicação à distância antes do celular. Toda vez que ele me chamava, o cheiro do ateliê subia, vinha forte em minha nariz. Com o passar dos anos, eu passei a ligar para ele, não precisava mais ir lá, nem dar aula. Mas fomos perdendo contato até que, uns anos atrás, eu consegui achar ele na internet. E estamos nós, cara, de novo, né? Não fui iniciada porque eu sou uma bruxa nata individual. Isso dispensa a iniciação. Se o mago me conceder
título de maga, eu sou mago. E o que é um mago? Que nem o Merlin? Não. Eu tenho caldeirão? Tenho. Não é para fazer feitiços. Não faço essas coisas. Às vezes dá vontade. Uma que eu sou curiosa, outra que eu sou adepta da experimentação. Morro de vontade. Mas não faço. Porque eu tenho a responsabilidade espiritual, né? O mago é aquele que busca conhecimento e sabedoria. E de tanto buscar, ele passa a ter muitos saberes. E, consequentemente, ele está inserido na espiritualidade. Um exemplo interessante é que Einstein era um físico e já com bastante idade, ele passou a se interessar pela mente, tanto é que ele tinha muitas conversas com Freud. Além dele ser introspectivo, ter a mente visual a ponto de conseguir visualizar as teorias dele. Embora todas as teorias dele fossem escritas na linguagem numérica, ele conseguia visualizar aquilo como algo concreto. Ele tinha a visão abstrata. O último cálculo dele, inacabado, que ninguém consegue terminar, eu acho, é uma tentativa de provar a existência de Deus. Por quê? Porque nessa de se interessar pela mente, consequentemente, passa-se a ter interesse na espiritualidade, porque uma coisa está ligada à outra. Por exemplo, na espiritualidade tem muito de física quântica. Então, o mago, ele não busca comprovar o que ele acredita. Ele busca as respostas, ele as tem, só que essas respostas levam a mais questões. Esse pergunta e responde, faz com que se obtenha outros saberes e vários saberes, uma vastidão de saberes. E, consequentemente, um leva ao outro. É como um filósofo ter se tornado matemático, ou físico, ou astrônomo, e vice-versa. Embora haja muita divisão, né, por exemplo, ciência e religião, psicologia e psicanálise e tantas outras coisas mais, todo mundo esquece que todas as ciências, todas as filosofias vieram da mãe de todos os saberes, que é a filosofia. A partir da filosofia que vieram todas as outras ciências. Acaba-se, então, na busca de conhecimento, sendo levado. É um fluxo constante natural. Nada é forçado,
nada é ostentado, nada é para envaidecer, não há rituais para isso, apenas ferramentas para acessar a busca. Nada demais. Como qualquer outro, por exemplo, qualquer filosofia, ciência e tudo mais traz. Quanto mais nos aprofundamos em determinado assunto, esse assunto vai nos levando até que vamos chegando em outra ciência, nada a ver com aquela. É o curso natural do conhecimento. Então, se você está procurando um mago ou uma maga, um mestre, continue a sua busca. Se isso estiver no seu caminho, Maktub, você vai cruzar com seu mestre. Eu nunca procurei um mestre. Eu chamo meu mestre de mestre porque eu tenho uma consideração por ele como uma filha ama um pai. Outra porque ele me deu reconhecimento de maga. Se ele me deu reconhecimento de maga, isso o torna meu mestre e eu discípulo, embora eu não siga ele nada. Nem lá no meio do mato, onde ele está, numa tribo indígena, fazendo um trabalho. Eu ainda vou, viu? Eu vou. Tô doida por fazer isso. Não no verão. Tipo no inverno, por favor, faça novamente uma excursão. E aí eu vou lá pro meio da tribo. Mas no calor, não. É isso. Espero ter esclarecido e ajudado. A parte mágica, sobrenatural da magia é simplesmente essa. A vida seguindo o seu curso natural, tudo acontecendo e fluindo espontaneamente, como o fluxo de um rio, sabe? O que está escrito, está escrito. O que tem que ser, será. O que é. Simples assim, tá bom? O pique que eu vou publicar lá nos posts onde era comunidade tem um desenho muito fofo. Eu ainda não consegui descobrir o nome do autor do desenho. Eu acho uma gracinha, tem uns riscos assim, feito a lápis, né? Então tem uns traços assim, é um estilo próprio mesmo do autor dessa figura. E tá escrito lá. Era essa parte que me fazia rir, imagina. Depois de falar tudo isso sobre magia, quando eu chegava nessa parte, eu começava a ter uma crise de riso. Então, deixa eu me concentrar para não rir dessa vez. Não é uma piada meio. É uma frase séria. Tu te tornas eternamente trouxa
quando cria expectativas. Muito profundamente. Tu te tornas eternamente trouxa pelas expectativas que cria. A expectativa. Graças à expectativa, nós temos a ansiedade. Uma vez eu vi um desses cards, algo assim: a depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro. Não. Toda vez que a gente quer compreender alguma coisa, existe uma palavra-chave, que nem, por exemplo, depressão, a gente precisa, primeiro de tudo, buscar a etimologia da palavra. Qual é a etimologia da palavra depressão? Aí sim, através de etimologia, a gente vai ver o significado original da palavra. A depressão, ela não significa especificamente que a pessoa esteja presa ao passado. Porque em relação a isso, existem várias concepções. Por exemplo, às vezes, a pessoa ela olha muito para o passado e julga que o passado era melhor. Embora no passado ela continuasse olhando mais para trás e achando que tudo fosse melhor. Outras vezes, o passado ele está no presente. Ele se repete no presente. E aí, não é porque ele saiu lá de trás e veio para o presente. É porque, como que eu posso dizer? A pessoa estacionou no passado. Alguma coisa do passado inacabado, que não foi resolvido, a pessoa fica presa àquilo. O tempo está passando e ela está passando junto com o que pertence ao passado. Embora ela esteja regredindo, ela está parada no tempo, no caminho. Ela nunca está no hoje. Porque aquele dilema que tem que ir para o passado, ele sempre está presente. Então, seria como? Aqui é o dilema, certo? Aqui sou eu. Se eu deixo o dilema ir, ele vai se afastando, né? Mesmo eu parada no lugar, de alguma forma eu estou seguindo. Por quê? Porque eu estou deixando aquilo ir. Ou, se eu abandono aquilo e sigo, aquela questão fica no passado, porque eu estou seguindo. Mas a depressão é quando a pessoa está presa a um dilema, que ele vai para o passado e a pessoa está indo junto, embora ela esteja parada no mesmo lugar, dando aquela impressão de que ela vive de passado. Ela sempre ouve muito isso, né?
Ai, você vive muito de passado. Então, a expectativa, ela cria ansiedade. Ansiedade não é viver no futuro. Ainda mais se você for entender o futuro de forma literal. Apenas o futuro recente ele está escrito, Maktub. Por exemplo, eu plantei uma semente hoje, amanhã ela começou a brotar. Então, quando eu planto uma semente hoje, eu posso acreditar que amanhã ela estará brotando. Há coisas previsíveis para um futuro recente. Plantar uma sementinha é determinar que já está escrito que ela vai brotar e vai se tornar alguma coisa. É um exemplo. Muitas vezes, a ansiedade nada mais é do que a frustração de ou não seguir ou de não poder acelerar o processo, de não poder dar um salto quântico, pegar um atalho, porque ela tem pressa. Normalmente, pessoas hiperativas são ansiosas, porque elas são pau para toda a obra. Falou, vamos fazer? Vamos. Elas não param quietas. Só que nem tudo é decisão só nossa. Nem tudo depende só de nós. Há coisas que é necessário esperar a vontade de um outro, o tempo correto, um horário, um local apropriado. E aí a pessoa não consegue esperar. Ela tem pressa. Ela quer ir logo fazer acabar com aquilo. E a espera, ela vai criando aquela agonia. O início da ansiedade, ela começa de uma forma que eu vou usar como exemplo. Você criança, você tem medo de dentista e você está na sala de espera. E aí começa a dar aquela sensação estranha, porque logo vai ser sua vez e você não pode saber se vai dar bom ou ruim, se vai doer ou não, se vai ser uma experiência ruim ou não. E aí você começa a ir direto no banheiro. Aqui, essa região toda do abdômen, com tórax, começa a ter uma reação àquele sentimento angustiante, a ponto de todos os órgãos, eles também começarem a reagir. O primeiro deles é a bexiga. A pessoa está esperando aquela sensação, por exemplo, de e se eu entrar e der vontade de ir no banheiro, eu vou ir agora. Nessa, ela já foi umas 20 vezes. Quanto mais demora a espera, mais vezes ela vai no banheiro. A ansiedade é a incapacidade de fazer a seu tempo aquilo que quer. É não saber respeitar processos.
Eis aí a expectativa, a mãe da ansiedade. Porque todos nós parecemos acostumados, condicionados a gerar expectativas sobre tudo. E aí eu vou contar uma mensagem daquelas que eu recebia quando era adolescente e que também foi colada atrás da porta do meu quarto. Ela falava exatamente sobre expectativas. Na mensagem dizia que uma moça, ela fez uma prova e estava esperando o resultado para conseguir entrar numa faculdade. Não deram previsão de quando esse resultado sairia. E aí, ela foi se consumindo com a expectativa. Todo dia, ela olhava na caixa do correio para ver se o envelope que ela tanto estava esperando já tinha chegado. Ela precisava daquela notícia e nada. E o tempo passava e nada. Passou a espera, o resultado passou a ser um sofrimento. E aí, um dia chegou o envelope. E o resultado foi negativo. Ela não conseguiu entrar na universidade. Toda aquela carga da espera fez com que aquele momento de não conquistar, conseguir algo que desejava, fosse transformada numa frustração que foi potencializada e se misturou com tudo aquilo que foi sentido de negativo durante todo aquele tempo. Ela ficou mal por vários dias. Sua mãe conversou com ela, animou ela, disse: é só estudar de novo, prestar outra prova. Só que dessa vez, fica tranquila, confia, porque se você estudou tudo direitinho, vai dar tudo certo. E a mãe, ela foi muito eficiente ao ter essa conversa com a filha. E a filha se dedicou muito em estudar, até que ela prestou outra prova. Só que aí, ela foi fazer outras coisas da vida. Ela foi sair com as amigas, ela foi fazer compra com a mãe, ela foi viver a vida dela, seguir. Ela não foi estacionada esperando por algo que ela queria. Ela foi vivendo. Quando o envelope chegou, foi uma surpresa. A sensação de surpresa, ela é impactante. Eu, por exemplo, que estou dentro do espectro autista, eu detesto surpresas. Nunca façam surpresas para mim. Uma, porque ninguém nunca conseguiu esconder que estava fazendo a surpresa. Mas é impossível eu não reparar. Tanto é que desistiram de fazer surpresa para mim. Outra, qual que é a outra?
tô achando que eu esqueci o que eu tava... Ai, eu já quebrei tanta cabeça. Deixa eu lembrar. Normalmente eu consigo lembrar, mas acho que hoje eu não vou. Ah, tá. Das duas, uma, quando você não cria expectativas. Aquela sensação impactante. Oh, Chico! Depois tem outra surpresa. O resultado. O resultado foi positivo. Essa historinha foi para exemplificar ali, naquela mensagem, os danos que causamos quando criamos expectativas, seja em nós mesmos, seja nas coisas, seja nos outros. A gente nunca deve esperar o resultado que a gente quer, na hora que a gente quer. Eu prestei um concurso, beleza, fiz. Eu confio no meu taco, eu estudei direito, tá, vou viver minha vida. Se você realmente se dedicou, quando vier o resultado, você vai ter o que comemorar. Esta é a moral da mensagem. Se você criar expectativas, você vai ter algum tipo ou nível de sofrimento. Mas se você não criar expectativas, aquilo que você espera vai ser uma surpresa maravilhosa. Eu acho que eu consegui, né? Nossa, em cima do tempo. Eu não consigo falar menos que 1 hora. Eu falo muito pausadamente, né? Mas eu também não posso falar mais rápido, porque a minha língua não facilita a minha vida. Enfim, mal eu falei de expectativa, falei mais de magia, de espiritualidade, né? Mas só tá 3 horas também, gente. Agora eu tô ali olhando pra minha cama, um soninho gostoso, eu quero dormir. Amanhã eu tenho que dormir, acordar super bem, porque amanhã tem festinha pra ir. Amanhã encerra-se mais um ciclo. Amanhã eu vou comemorar muito. Eu vou gritar bem altão. Eu consegui. Eu posso tudo que eu quiser. Basta eu querer. Eu consigo. Eu sou foda. Se já disse pra você hoje quanto você se acha foda, eu falo pra mim todo dia. Você namoraria ou casaria com uma pessoa igual a você? Eu sim. É uma pena que não existe, né? A não ser se um dia fizesse um clone. Isso é muito legal. É uma pena mesmo não existir um igual a mim. Mas há um semelhante. Guardem-se nesses próximos capítulos. Beijo na alma.